Deputado, considerando que a gente vai apresentar aqui parte desse projeto em primeira mão, a gente preparou uma arte que a gente destacou alguns pontos principais. Deputada Tabata Amaral, gostaria que a senhora começasse falando, então, sobre esse primeiro ponto que está na nossa arte. A gente destacou aqui como rigidez na concessão de benefícios tributários. Acho que essa é uma discussão muito importante. Perfeito, Débora. O que é uma isenção tributária para quem está nos acompanhando? Ou um benefício tributário? É quando a gente, enquanto sociedade, determina que um setor econômico, por alguma razão, vai pagar menos impostos ou até não vai pagar impostos. Esse é um recurso que o governo deixa de receber e nem toda isenção é ruim. O que é ruim é a falta de transparência, porque a gente sabe que o pequeno empreendedor que está lá se matando para entender a lei, para pagar as contas, ele não vem aqui em Brasília fazer lobby. Mas que alguns setores que são muito organizados foram acumulando isenções ao longo do tempo que não tem nenhum benefício para a sociedade, que não tem nenhuma transparência. Ou seja, é dinheiro que deixa de ir para reduzir outro imposto, para a saúde, para a educação e que acaba indo para um setor muito específico. É uma proposta mais aprofundada, mas qual é o resumo? Não pode existir um benefício que dure mais do que 5 anos. Esse é o mal do Brasil. As coisas vão se acumulando por décadas, por séculos, e tem uma hora que você não sabe nem por que aquilo foi criado. Então, a nossa proposta é, vai ter um benefício fiscal, uma isenção? Qual é o prazo máximo? 5 anos. Depois de 5 anos, se a gente coletivamente quiser renovar, a gente para, estuda, entende se teve retorno e faz a prorrogação. E uma outra coisa que a gente pede é avaliação. Se a gente vai dar uma isenção fiscal para um setor específico, a sociedade como um todo tem que ter algum tipo de retorno social, inclusive. Então, ou seja, acabar um pouco com essa farra que a gente tem e trazer para a sociedade. Nem toda isenção é ruim, mas quando ela é feita sem transparência, ela tira dinheiro de outras fontes. Esse aspecto da transparência que a senhora menciona, deputada, tá no item que está ao lado ali. Eu vou seguir na ordem horizontal ali. Vou olhar para o lado aqui para ver no meu monitor ali, que fala desse compartilhamento de dados, uma preocupação que o Gabinete Compartilhado sempre tem de ter acesso às informações, de dar transparência a informações públicas para que a própria sociedade possa monitorar, como um instrumento para o enfrentamento dos supersalários no serviço público. Queria ouvir de vocês dois, começo pelo deputado Pedro Campos e deixo a deputada Tabata Amaral para complementar à vontade depois, o quanto dessas medidas que vocês estão propondo são nessa linha, não só de enfrentar a despesa em si, como, por exemplo, fazer-se respeitar o teto de remuneração no serviço público, mas também dar instrumentos para que a própria sociedade tenha mais mecanismos para ter um olhar mais atento às contas públicas do país. Tem uma questão que é a própria transparência e o olhar da sociedade, mas também o controle interno dentro do poder público, que muitas vezes é falho. Então, em relação, por exemplo, a essa questão do teto salarial, a nossa proposta é que o teto salarial do serviço público, ele não seja considerado com a acumulação de cargos. Eventualmente, você tem, por exemplo, uma pessoa que exerce uma função de juiz e também exerce uma função de professor dentro de uma universidade pública, né? É possível exercer essas duas funções, conciliar os horários, mas nós entendemos que o teto da remuneração deve ser um teto único e não 2 tetos em relação a essa remuneração. E para que isso possa acontecer, é preciso ter o compartilhamento interno desses dados também, porque muitas vezes esse mecanismo de se furar o teto ou ir além do teto também é por um descuido, uma falta de comunicação dentro do próprio setor público, de entender que aquela pessoa está recebendo 2 salários diferentes de setores diferentes, às vezes são órgãos ligados ao governo federal e outro ligado ao governo estadual ou estado e município, então essa conexão de dados também será importante nesse sentido. Deputada. Concordo e complementando para as pessoas entenderem o que são supersalários. São a elite da elite do serviço público. Não é o policial, não é o professor, não é o enfermeiro. É quem recebe mais de R$44 mil por mês. E aí a gente tem umas coisas, gente, que são assim absurdas. Vamos falar de professor. Professor, a gente tem um piso salarial de aproximadamente R$4.500. E a gente sabe que muitas prefeituras não cumprem esse piso.
E, ao mesmo tempo, a gente tem um país em que, quando você olha a elite do serviço público, a gente tem ali magistrados, mais de 90% recebendo super salários, ou seja, muito acima de 44 mil. Tem até um exemplo do Braga Neto, que a gente viu que está envolvido agora nessa coisa horrorosa que foi descoberta de assassinato, tentativa de golpe. O Braga Neto, enquanto ministro, em 2020, em 2 meses, recebeu 900 mil reais, quase R$1 milhão. Não tem justificativa. Eu sou deputada há 6 anos e há 6 anos eu tento enfrentar os supersalários ao lado de muita gente, mas a gente não consegue. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm medo de fazer esse enfrentamento da elite do serviço público, do judiciário. Então é por isso que a gente acha que essa é uma oportunidade de ouro para de fato enfrentar supersalários, como o deputado Pedro Campos trouxe, impedir que se acumulem salários e a gente vai além. Colocar até um limite de 10% nos puxadinhos que vão sendo criados. É reembolso por alimentação, é reembolso por não sei o quê. Quando você vê, a pessoa está recebendo R$400 mil por mês, e isso não é justo, não é correto e é ilegal. Deputado, agora minha pergunta para o senhor. Tem um ponto aqui que vocês falam sobre a pensão e proventos dos militares. Eu gostaria de entender, nesse ponto, em relação aos militares, o que ele tem de diferente, o que vocês propõem de diferente do pacote, da proposta de idade mínima para ir para a reserva que o governo federal já está para enviar. Um dos pontos diferentes é uma sugestão de mais uma possibilidade de perda de pensão por militar. E aqui eu vou justificar qual seria essa possibilidade. É a condenação com trânsito em julgado por algum crime que tenha sido cometido por um militar que esteja, por exemplo, na reserva, ou alguém que receba pensão dentro do contexto do serviço público. Isso fala e dialoga, por exemplo, com os crimes que foram cometidos no 8 de janeiro, mas também com outras possibilidades. E nós entendemos que não é justo, inclusive, que os militares deveriam dar exemplo, a Força Armada deveria dar exemplo, e não você estar na sua aposentadoria ou recebendo uma pensão do Estado vinculada às Forças Armadas e estar cometendo crimes. Então, esse é um dos pontos que nós trazemos, inclusive também trazendo alguma discussão em relação ao aumento da alíquota de contribuição. Esse aumento de alíquota aconteceu com os servidores civis, de sair, no caso dos militares, de 10,5% para 14%. Então, você aumentar a contribuição que é dada à Previdência também, já que a Previdência dos militares, dentro da última discussão que foi feita da reforma da Previdência, e se pegarmos, por exemplo, o regime geral, que são as pessoas, os trabalhadores normais que trabalham com CLT, se você pegar o regime próprio dos servidores públicos civis e o regime da Previdência Militar, a que teve menos cortes, menos impacto e menos ajustes foi exatamente a dos militares. Então é possível avançar, inclusive, nessa ampliação da alíquota, para além das propostas que nós ainda aguardamos o governo enviar, porque foi falado em relação a essas propostas, mas ainda não foi enviado um texto para o Congresso Nacional apreciar no detalhe.